Boa noite, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês. Vamos voltar para o semestre aí com bastante energia para quem está na faculdade, bastante método. Para quem já trabalha, vamos aprender bastante coisa para poder usar lá no plantão. Enquanto o pessoal chega, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Tatiane, me formei em 2013 na Universidade Federal de Juiz de Fora. Vim para São Paulo, fiz residência de cirurgia geral e cirurgia cardiovascular lá na Unifesp. Hoje eu faço parte do time de professores da IMB. A gente vai se ver bastante, porque a gente vai ter muito aulão, muito curso para vocês aí nos próximos meses. Então hoje a nossa aula ela vai ser sobre as 10 imagens radiológicas que mais aparecem nas questões de residência médica. E aí a gente vai ensinar para vocês a olhar para essas questões de uma forma sistematizada, sem se assustar, para acertar todas. E dessa forma a gente vai revisar um monte de coisa útil, tanto para fazer prova quanto para usar na vida, no plantão, para quem já trabalha. Então, vamos direto ao ponto, porque eu tenho um monte de coisa legal para falar com vocês hoje. Então, a primeira questão que vai direcionar o nosso estudo hoje é da Santa Casa de Ribeirão, de 2026. Então, vamos lá, vou colocá-la aqui do lado. Paciente masculino, 72 anos, previamente hipertenso, chega à emergência com tosse produtiva, febre alta, dispneia. Ao exame físico, PA de 86/54, frequência cardíaca de 112, frequência respiratória de 34, saturando 86 em ar ambiente, Glasgow 13, na ausculta pulmonar, estertores crepitantes difusos em terço médio basal à direita. De exame complementar, ureia de 56, leuco de 18.000, HB de 12,5. Raio-x de tórax já a seguir. Pelo CURB, qual a conduta preconizada para esse paciente? Nosso foco hoje vai ser imagem. A gente tem muito mais para discutir sobre o tema, mas hoje o nosso foco vai ser esse raio-x que eles colocaram aqui. Então, para começar, para avaliar qualquer questão que tenha um exame radiológico, vamos usar um mnemônico. Nosso mnemônico é laudo. Gente, vocês perdoam, porque mnemônico às vezes a gente dá uma forçadinha, mas quem sabe ajuda. Então o pulo do gato da aula toda vai ser esse mnemônico aí. Então qual que é? Deixa eu explicar ele para vocês. O L é ler a clínica do caso em questão. Então, gente, na maioria das vezes, a imagem tá lá para complementar, para te dar mais certeza ou descartar algumas coisas. Mas a maior parte das vezes o caso clínico que está escrito lá já vai te dar o diagnóstico. Então evita de olhar para a imagem sem ler o quadro clínico, que isso aí pode até te confundir, te atrapalhar. O A, o que é o A do laudo? Avaliar a técnica do exame. Como assim? Primeiro a gente olha que exame que é. É um raio-x, uma tomografia? Se for um raio-x, qual a incidência? Se for uma tomografia, qual a janela, qual o corte, qual a região tomografada? Isso a gente faz quase que automaticamente, né? Além da gente avaliar a técnica que o exame foi feita, se está uma técnica adequada. O U é de busca sistemática. Então, a gente vai olhar o exame de uma forma sistematizada para a gente não deixar passar nada. No raio-x de tórax, a gente pode ir de fora para dentro, de dentro para fora. Então, a gente tem vias aéreas, parênquima, pleura, mediastino, ossos e partes moles, ou o contrário, que eu prefiro. No abdômen, a gente vai ver padrão de ar dentro e fora da alça, calcificações, se tem algum organomegalia muito evidente. E no crânio, parênquima, sangue, ventrículo, desvio de linha média. O D, o que é? A gente vai definir o achado principal. Então, às vezes o exame tem um monte de coisa, e a gente vai tentar buscar ali qual que é o achado principal, que corrobora inclusive o que a gente leu lá no enunciado. A gente tem um caso de pneumonia, a gente vai lá logo buscando o nosso infiltrado algodonoso. E o O, optar pela conduta. Então, se a gente está numa questão de prova, a gente não vai precisar laudar o exame, a gente vai precisar responder a questão. Então, não gasta tempo nem energia tentando laudar um exame. Usa esse exame como um instrumento para poder responder essa questão. Então, vamos aplicar isso nessa questão que a gente está lendo? Então, o nosso paciente aí de 72 anos, ele tem um quadro clínico de febre, tosse produtiva e dispneia há 3 dias. Sem imagem,
eu já tenho um diagnóstico principal. Minha maior suspeita aqui é pneumonia. Então, no exame, a gente tem comemorativos que confirmam isso, que é a crepitação. E aqui a gente também vai ter informação no exame físico para classificar a gravidade dele, que é o que a questão pergunta. A gente sabe que ele está taquicárdico, hipotenso, taquipneico, Glasgow de 13. O enunciado fala tudo isso para a gente. Ele fala que o paciente está grave. O laboratório complementa isso aí. A gente tem uma leucocitose, uma função renal que está ali ainda preservada. Então a gente precisa do raio-x para dar conduta? Não. Ele é mais um dado que a questão dá. Isso é para ajudar e não para atrapalhar. Então, usando aí nosso mnemônico, primeiro a gente leu a clínica. A gente já tem a nossa hipótese. Vamos avaliar a técnica. A gente tem um raio-x de tórax em PA com boa técnica. Como que eu vejo se a técnica do raio-x está adequada? 4 coisas. A gente tem toda a área de interesse aparecendo no exame. Outra coisa, temos uma boa expansão do tórax, ou seja, 9 a 10 costelas posteriores visíveis. A penetração está adequada, ou seja, a gente consegue ver a coluna e o hemidiafragma esquerdo através da silhueta cardíaca. A gente tem rotação, a distância entre as extremidades das clavículas estão simétricas em relação ao processo espinhoso da vértebra. Essas são as 4 coisas que a gente avalia quando está buscando a técnica do raio-x. Agora vamos fazer uma busca sistemática e definir o achado principal, de fora para dentro. Vamos lá. Pele subcutâneo, aparentemente nada, ossos também nada que chama atenção, costela, coluna, escápula, clavícula. Espaço pleural e diafragma, nada demais. Via aérea, silhueta cardíaca. Agora, quando a gente olha o campo pulmonar, a gente tem esse achado aqui que salta aos olhos. A gente nem ia precisar fazer análise sistemática para poder ver, porque ele é chamativo. Mas nem todo achado é tão chamativo assim. Então, para a gente poder ver além do óbvio, a gente tem que fazer essa análise sistemática, mas esse aqui realmente nem precisava. Então, sobre o achado, agora eu vou falar uma coisa que vai organizar o conhecimento para vocês. Quando a gente fala de doenças do parênquima pulmonar, a gente tem 2 grandes braços. Vou colocar uma tabela aqui do lado para facilitar. A gente tem as doenças que acometem os alvéolos e as doenças que acometem o interstício, que é o septo entre os lóbulos pulmonares secundários ali dentro do parênquima. E olha que coisa incrível, a gente divide tudo que a gente vê nos campos pulmonares em 2 braços. E isso ainda tem correlação com o aspecto patológico. Isso ajuda muito a gente. Então, qual que é o aspecto radiológico das doenças do espaço aéreo? Ou seja, lá do alvéolo, que é justamente onde a gente vê a nossa tabela, onde está o nome da pneumonia ali, que é o que a gente tem na pneumonia, a pneumonia é uma doença do espaço aéreo. Então, o aspecto radiológico de doença alveolar são opacidades algodonosas. Olha só, ela parece um chumacinho de algodão espalhado, mal definido. É o tal do vidro fosco. O que isso representa na fisiopatologia? É quando você substitui aquele ar do alvéolo por algum material patológico, líquido, pus, sangue, célula. Essas opacidades, geralmente, elas têm margens bem indistintas, a gente não consegue delimitar claramente a divisão do infiltrado com o tecido pulmonar normal, e elas tendem a ser confluentes. O que é isso? A gente tem várias opacidades e elas se fundem. Isso dificulta mais ainda a gente definir o limite dessa infiltração. Então, quando ela ocupa completamente o espaço alveolar, a gente ainda ganha um novo nome, que é a consolidação. Então, a consolidação ela é um infiltrado alveolar no seu último estágio, um infiltrado alveolar grave. Esse padrão ele pode se distribuir tanto de forma difusa no pulmão, como no edema agudo de pulmão, ou então de forma mais localizada, que é o que a gente tem na pneumonia segmentar, por exemplo. Então, olha que interessante. As 2 principais causas de infiltrado algodonoso são principalmente diferenciadas pela sua distribuição. No edema agudo de pulmão, a gente tem o infiltrado difuso e na pneumonia, o infiltrado localizado. Então, vamos olhar aqui vários exemplos de infiltrado algodonoso para a gente poder guardar esse padrão e poder bater o olho e já saber quando a gente vê um raio-x desse. Então, olha esse raio-x aqui à direita, vou destacar aqui a área do infiltrado. Vê se não parece que a gente espalhou um chumaço de algodão ali por cima do raio-x.
Até na borda do coração aqui à esquerda tem um pouquinho também. Percebe que a gente não consegue ver margem definida, que parece que a gente espalhou vários chumacinhos mesmo, e que a gente não sabe direito onde um começa, onde o outro termina. Agora dá uma olhadinha nesse outro aqui, vamos familiarizar com o padrão. Aqui à esquerda a gente tem uma área muito atenuante, muito branca. Aqui a gente ocupou o alvéolo de forma muito mais intensa. E aqui a gente já vê o broncograma aéreo, a gente consegue identificar o brônquio no meio do infiltrado. Esse outro aqui, ao contrário, já é um infiltrado bem mais discreto. Parece um chumacinho pequenininho de algodão que a gente pôs. Então, outra coisa importante. Esses achados não são específicos de pneumonia. Eles não confirmam que o meu diagnóstico é infecção. Eles só me traduzem que tem conteúdo patológico ali dentro do alvéolo, dentro do espaço aéreo distal. Por isso que a gente tem que olhar tanto a clínica. Às vezes a gente vai depender até de uma cultura para determinar o diagnóstico definitivo. E agora do outro lado, a gente pode ter uma pneumonia com raio-x normal? Pode. O raio-x de tórax ele é normal ou não sugestivo em paciente desidratado grave, neutropênico profundo, se é uma fase muito precoce, se eu tenho uma lesão estrutural prévia que me atrapalha. Então a tomografia aqui resolve muito esse problema. Ela tem uma sensibilidade mais alta para a gente poder encontrar esse infiltrado que no raio-x não ficou tão bom assim de ver. Último detalhe que eu quero ver com vocês ainda nessa questão, broncograma aéreo. O que é o broncograma aéreo? É quando a gente consegue visualizar o brônquio cheio de ar no meio do parênquima pacificado. Em condições normais, a gente não vê o brônquio no raio-x, porque a parede dele é fina, você tem ar dentro e tem ar fora. Então, a gente não cria um contraste. Quando a gente tem ar substituído dentro do alvéolo, seja por líquido, sangue, tecido, a gente cria um contraste entre o ar que está dentro do brônquio e esse tecido, esse líquido ou pus que está ali do lado de fora. Agora que a gente encontrou nosso achado principal nesse exame, vamos dar a conduta, a gente não vai dar o laudo. Então a pergunta é sobre o que fazer com esse paciente, baseado no CURB. Então vamos classificar ele aqui rapidamente só para a gente poder responder. Confusão mental, 1 ponto. Ureia discretamente acima de 50, 1 ponto. Frequência respiratória acima de 30, 1 ponto. Pressão sistólica menor que 90, tem também. Idade maior que 65, ou seja, ele pontua tudo. Então a pergunta na verdade é sobre isso. A resposta é internação em UTI com suporte intensivo, mas a gente já aprendeu muito de raio-x com essa questão mesmo não sendo a pergunta. Então vamos seguir para a próxima. Ainda tem mais raio-x de tórax para a gente enriquecer a nossa discussão. Então a questão aqui é do SUS, São Paulo, de 2022, tem uma mulher de 60 anos que deu entrada num serviço de emergência com dor torácica retroesternal leve, sem irradiação, dispneia associada. Ela tem uma história prévia de miocardite viral por Covid, hipertensão arterial sistêmica, uso irregular de medicação, exame físico lúcido orientada, pressão de 150 por 100, frequência cardíaca de 124, respiratória de 28, saturando 91 em ar ambiente. Durante a avaliação, piorou a dispneia, a ausculta evidenciou estertores até o ápice pulmonar. Fez esse raio-x aqui. Então, com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta adotada. A imagem já está aqui do lado. Então, vamos seguir o nosso método. Vamos ler a clínica. Então, é uma paciente com dor retroesternal e dispneia. A questão já facilitou dando um histórico que se casa bem aqui com esse caso, que é uma miocardite viral por Covid. E aí aqui talvez eu já me desespere, não sei nada de miocardite de Covid agora. Calma, vamos ver aqui que a questão que é, onde que eles vão chegar. Então, como que ela estava clinicamente? Lúcida, excelente, hipertensa, ótimo. O que ela tem? Taquicardia, frequência respiratória elevada e de saturação leve. E ela, durante o exame, piorou a dispneia e estertorou até ápice. Então, mais uma vez, a questão dá pra gente tudo o que é mais importante já no enunciado. A raio-x vai só confirmar ou descartar as nossas hipóteses. Então, vamos dar uma olhada no raio-x. Esse raio-x aqui meio assustador. Então, avaliando a técnica.
A gente tem um problema que a gente cortou o seio costofrênico esquerdo na imagem. Às vezes ali poderia ter algum achado. Se fosse um paciente real nosso, a gente podia pedir para repetir esse exame, fazer com a técnica melhor. Aqui a gente não tem jeito, a gente se vira. Então vamos buscar achado, fora para dentro. Pele subcutâneo, nada. Ossos também nada que chama atenção. Traqueia e diafragma, nada. Espaço pleural, o que está visível, não tem nada. Quando a gente olha a silhueta cardíaca e os campos pulmonares, a gente vê que tem bastante alteração. Então vamos na silhueta cardíaca primeiro, que a gente ainda não falou disso. Então, olhando o contorno cardíaco normal, o que a gente tem? Então, começando aqui à direita, o que a gente vê aqui é o átrio direito. O átrio esquerdo ele é mais posterior, a gente costuma ver só quando ele está aumentado. Subindo aqui a aorta ascendente, a gente virou, vemos o botão aórtico, abaixo o tronco da pulmonar, e aqui no lugar da auriculeta esquerda, se ela tiver aumentada, a gente vê o tal do quarto arco. Aqui, às vezes, a gente vê a aorta descendente e aqui o contorno ventricular. Quando a gente olha para o campo pulmonar dessa paciente, o que a gente vê? Um infiltrado difuso pelo pulmão. Lembra que eu falei lá em cima que a diferença das opacidades alveolares do edema agudo e da pneumonia estão muito na distribuição? Então, no edema agudo, a gente tem essa distribuição difusa do infiltrado. Então, nesse caso aqui, a gente vê o exame de imagem como um filtro diagnóstico. Então, a gente pode, com mais tranquilidade, descartar TEP, descartar pneumonia. E aí, por último, o que a gente vai dar é a conduta baseado no caso clínico. O que a questão pede? A conduta para o edema agudo de pulmão. Então, as medidas imediatas, suporte ventilatório, né, oxigênio. Se tem desconforto respiratório, a gente pode fazer uma VNI, uma ventilação não invasiva. Costuma melhorar a oxigenação, reduz pré-carga. Diurético venoso, uma furosemida, dose de ataque, para a gente tirar volume. E vasodilatação periférica, se o paciente tiver uma pressão que permite, que é o caso dela. A gente reduz pré e pós-carga. Tudo isso monitorando o paciente todo o tempo e avaliando a necessidade do escalonamento. Você vai precisar de intubação, você vai precisar de um inotrópico. Então, a letra D responde isso pra gente. Dose ataque de furosemida, nitrato intravenoso, ventilação não invasiva. Mais uma vez, o raio-x aí foi coadjuvante na nossa questão. Então, vamos mais um pouquinho. Raio-x de tórax, que é o mais cobrado, vamos focar nele. Essa questão da USP São Paulo de 2026 com uma questão realmente interessante. Então, é uma mulher de 53 anos, antecedentes desconhecidos, trazida à sala de emergência com tosse produtiva, febre e prostração nos últimos 3 dias. Durante o atendimento, desconforto respiratório, foi entubada, realizados procedimentos de estabilização. No exame físico após, PA de 102/74, frequência cardíaca de 112, saturando 92, temperatura de 37,9, regular estado geral, corada, hidratada, murmúrios vesiculares presentes à direita, globalmente reduzidos à esquerda. Ausculta cardíaca, exame abdominal sem alterações, extremidade de perfusão periférica adequada. Qual alternativa tem a imagem radiológica compatível com o quadro? Então aqui eles fizeram o contrário. Ele quer que a gente escolha o raio-x mais adequado para o caso. Muito legal a proposta da questão. Então, aqui aplicando a nossa estratégia, vamos ler a clínica. Então, de novo, tosse, febre e prostração. Imediatamente vem pneumonia nossa mente. Então, se a gente para de ler aqui, a gente vai buscar um raio-x parecido com aquele que a gente viu lá no início, opacidade alveolar em algum lobo pulmonar. Então, vamos continuar lendo. O paciente piorou durante o atendimento e fez um desconforto agudo grave com necessidade de intubação. Então, o que vai fazer a gente acertar essa questão? O exame físico. Olha só, ela tem murmúrio presente à direita, mas globalmente reduzido à esquerda. Então, vamos buscar um raio-x que seja compatível com esse achado. Gente, esse aqui eu vou dar uma coladinha com vocês, hein? Ó, primeiro raio-x. Olhando sistematicamente, pele, ossos, via aérea, seio costofrênico, coração. O que a gente consegue ver são alguns dispositivos, né? A gente tem um tubo orotraqueal aparentemente normal, um acesso venoso central ali
na veia jugular interna direita, que está bem posicionado, mas já achado em campo pleuropulmonar, aparentemente não temos. Vamos para o próximo. Esse segundo raio-x aqui, o que a gente vê? A gente tem um achado bem importante do lado que a gente tem achado no exame físico ali atrás. Então, olhando sistematicamente, pele, aparentemente nada, via aérea desviada para a esquerda, achado importante. Hemidiafragma esquerda impossível de ver, a direita normal, campo pulmonar da direita normal, silhueta cardíaca a gente não consegue ver, o lado esquerdo com uma opacificação completa. Interessante, guardem esse aqui. O próximo, a gente também tem achado à esquerda, que é o que a gente tem ali no nosso exame físico. Só que a gente tem um infiltrado mais importante na base, talvez a gente tenha alguma coisa no espaço pleural ali, um derrame, tem achado na base da esquerda também, mas ele também tem achado aqui à direita. À esquerda, que é compatível com o exame, vamos guardar esse também. O último, a gente já tem broncograma, uma consolidação à direita. Então, não é onde a gente tem achado no exame físico. Olhando o B e o C, qual desses dois teria redução importante do murmúrio? Isso seria mais compatível com o B. E aqui, vamos falar agora sobre hemitórax opacificado. Vamos lá. Então, comentando desse caso aqui, o hemitórax opacificado, ele costuma ter 4 causas. Atelectasia de todo o pulmão, derrame pleural volumoso, pneumonia de todo o pulmão e pneumonectomia. O que é isso? Retirada do pulmão. A atelectasia do pulmão completa é uma condição importante. Ela geralmente vem de você ter uma obstrução completa do brônquio principal. Quando isso ocorre, o ar ele não consegue mais entrar no pulmão, o ar que já está ali depois da obstrução vai sendo reabsorvido pela circulação pulmonar e o pulmão vai perdendo volume. Em adultos, geralmente isso é causado por neoplasia, carcinoma broncogênico. Mais jovem, você pode ter um tampão de muco, pode ter aspiração de corpo estranho, principalmente na criança. Paciente crítico pode ter isso também por acúmulo de secreção. Essa atelectasia é chamada de atelectasia obstrutiva ou atelectasia de reabsorção, justamente porque a gente vai tendo redução do pulmão pela reabsorção do volume pulmonar. A gente vai reabsorvendo o pulmão e a gente não tem separação entre as pleuras. Isso que vai diferenciar isso do pneumotórax, a pleura continua coladinha. Como consequência dessa redução progressiva de volume, tudo que é móvel no tórax vai sendo tracionado para o lado afetado. Então, coração, traqueia, hemidiafragma, vai tudo sendo puxado para o lado da telectasia que está ali reduzindo o volume do pulmão. Então, isso é fundamental no diagnóstico. Já se a gente tem o derrame pleural, é o contrário, o acúmulo de líquido, ele vai ocupando espaço no hemitórax, produz essa opacificação intensa e ele tem o efeito de massa, ele vai empurrando o pulmão subjacente. A pneumonia, ela leva à perda de volume e o derrame, ela vai levando a compressão externa, compressão extrínseca. Então, a gente tem o deslocamento, desvio da estrutura torácica para o outro lado no derrame. Então, isso é essencial para a gente diferenciar uma coisa para outra. Já quando essa opacificação é por pneumonia, o mecanismo é diferente. O espaço aéreo é preenchido por exudato inflamatório. Aí você tem a consolidação, aumento da densidade pulmonar, o pulmão fica branco. Mas apesar dessa opacificação, a gente não tem perda de volume. Então, a gente não tem um efeito nem de redução, nem de expansão do volume. Então, você não tem desvio de coração e da traqueia. Esse achado pode se associar principalmente a broncograma aéreo, que é o que vai ajudar a gente na diferenciação. Então, na nossa paciente aqui, que a gente tem essa opacificação inteira do hemitórax, como a gente vê o desvio pro lado do acometimento, a gente provavelmente tem uma atelectasia, que foi uma complicação do quadro de pneumonia dela. Então, vamos ver mais uma questão? Essa aqui tem uma pegadinha bem interessante. Então,
Com base na análise da radiografia ao lado realizada em incidência anteroposterior ortostática, é possível afirmar que... Então aqui a gente já falha no mnemônico, a gente não tem história. Ele realmente quer saber só do achado. Então, vamos lá. O que a gente tem aí nessa imagem? Sistematicamente, no subcutâneo da direita, a gente já tem um achado que ajuda a gente. A gente tem uma alteração que é compatível com enfisema subcutâneo. O que é isso? A gente consegue ver infiltração onde deveria ser só tecido mole e gordura, hipoatenuação, ou seja, a gente tem uma imagem mais preta onde ela não devia estar. Então o ar vai se infiltrando ali onde não é o lugar dele, e isso a gente vê muito no pneumotórax. Então já tem uma dica aqui para o nosso raio-x. Vamos olhar agora para o campo pulmonar. Achado estranho, né? Seio costofrênico direito apagado. Então o que leva a isso acontecer? Derrame pleural. Então, já que a gente está falando de derrame pleural, vou falar um pouquinho dele. Primeiro lugar que se preenche com líquido, quando a gente começa a aumentar líquido no pulmão, seio costofrênico posterior, lá no perfil. Perde aquele ângulo agudo que tem na radiografia. Isso, já com 75 ml, a gente já vê. Quando o volume vai aumentando, tá ali em torno de 200, 300, a gente apaga o costofrênico lateral, que é o que a gente vê na radiografia em AP ou PA. Então, à medida que o derrame vai aumentando, o que ele vai formando é aquele menisco, aquele sinal do menisco que a gente vê normalmente. Aqui a gente não tem isso. No hidropneumotórax, a gente tem tanto ar quanto líquido no espaço pleural. E nesse tipo de situação a gente tem um achado, que é o nível hidroaéreo horizontal, aqui bem definido, igual a gente vê nesse exame. Primeira vez que eu vi isso na vida, eu estava no internato, era um quadro de tuberculose. Eu achei aquilo tão interessante que eu tive que trazer esse caso para cá. Então, achado clássico de hidropneumotórax. Próximo caso, paciente feminina, 65 anos, procurou emergência com dor torácica à esquerda há 1 mês. Ausculta a ausência de murmúrio vesicular à esquerda. Com base nos dados e na radiografia, qual a hipótese diagnóstica? Vamos nós de novo aqui para o hemitórax opacificado. Então, uma questão simples, mas ela exige um raciocínio clínico. Então, vamos analisar essa imagem sistematicamente. Aqui a gente tem uma imagem compatível com derrame pleural. A gente já viu como diferenciar ali em cima, que eu já falei para vocês. Mas aqui a pergunta vai além. Todas as alternativas falam de derrame pleural. Então, o que a gente precisa para acertar? A gente aqui já vai ter que saber algumas especificidades dos casos com derrame. Então, logo aqui nas alternativas, na primeira alternativa a gente já consegue responder. Esse derrame é compatível com derrame de insuficiência cardíaca? Não é. O derrame da IC, ele, além de ser principalmente à direita, bilateral muito frequentemente, ele geralmente vem com outros achados de congestão pulmonar. Então, na A gente já mata essa questão. Gente, raio-x de tórax, a parte que mais cai, é muita coisa para dizer. A gente passou já por muita informação, os principais achados. Então, vamos passar um pouquinho para o bloco de abdômen, para eu poder trazer alguma coisa para vocês. De longe, o que mais cai é pneumoperitônio. Vem imagem de tomografia também, mas o que mais cai é pneumoperitônio. Então, já vamos começar com ele. Considere a radiografia a seguir. A principal conclusão diagnóstica da radiografia apresentada é... Então, muito objetiva e direta. Então, vamos falar já em termo prático, o que a gente avalia, busca num raio-x de abdômen, hoje que a gente tem ultrassom e tomografia. A gente vai usar o raio-x de abdômen principalmente buscando padrão global de distribuição do gás, sem ficar olhando bolhas individualmente. Depois a gente vai buscar o ar fora do lúmen, esse ar extraluminal que é o pneumoperitônio. Daí a gente pode buscar calcificações abdominais anormais, até massa, organomegalia, a gente pode ter alguma ideia. E como que a gente avalia o ar extraperitoneal?
fora da alça dentro do peritônio, ele geralmente vai subir para a parte mais elevada do abdômen. Então, no ortostatismo, vai ser uma lâmina de ar em crescente debaixo do diafragma. O tamanho dessa lâmina é o tanto de ar que vazou ali da sua flexão. Quanto maior, mais proeminente, mais quantidade de ar tem. Atomo é o jeito mais sensível para a gente ver a quantidade pequenininha de ar, mas a radiografia já é uma ferramenta de triagem excepcional nesses casos suspeitos. A gente tem 3 sinais radiográficos de pneumoperitônio, além desse ar embaixo do diafragma, que é o mais comum. Então, primeiro é esse. O segundo é o sinal de Higler, que é quando você consegue ver os 2 lados da parede intestinal. Normalmente a gente só vai ver o ar dentro do lúmen, porque fora do lúmen geralmente a densidade é de parte mole, que é a mesma da parede. Então, densidade semelhante, a gente não cria contraste, a gente não consegue ver. Quando a gente tem ar na cavidade, a gente vai conseguir ver a parede intestinal, porque agora tem ar dentro e tem ar fora. Detalhe interessante para a gente falar aqui, que é o diagnóstico diferencial, é o sinal da chilaidite. Às vezes a gente tem cólon normal interposto entre o domo hepático e o hemodiafragma. E isso pode ser confundido com ar livre. Então a gente tem que buscar cuidadosamente pelas austrações que vão permitir a gente saber que aquilo ali é cólon. Na dúvida, tomografia. Terceiro sinal é quando a gente consegue ver o ligamento do fígado, que ele, quando fica contornado por ar, a gente também consegue ver isso, geralmente em casos que a gente tem uma quantidade grande de pneumoperitônio. Então, busquem o ar subradiafragmático, que não tem erro. Quer ver mais uma questão? Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis de 2015. Jovem, 27 anos, usou diclofenaco 10 dias por conta de artralgia. Às 6 horas, dor abdominal difusa, padrão associada a padrão de dor epigástrica e febre. História prévia de apendicectomia. Exame, frequência de 110, respiratória de 18, PA de 12/8. Exames cardiovascular respiratórios normais, exame abdominal, redução de ruídos hidroaéreos. Hipertimpânico, palpação com DB positiva. Sem visceromegalias, raio-x de tórax em posição ortostática, com essa imagem aí do lado. Qual que é o provável diagnóstico sindrômico e etiológico? Então, mais uma vez, a gente consegue ver que pneumoperitônio, abdômen agudo perfurativo, está usando Wine recente, principal causa úlcera péptica. Quer ver que cai muito? Mais uma. Paciente feminina, 51 anos, saudável, além de exceto por hipertensão controlada, pronto-socorro com dor epigástrica de longa data, recentemente agravada. Hemodinamicamente estável, sem peritonite difusa clara no exame. Tomo de abdômen, essa aqui que está do lado. Então, qual que é a conduta que melhor representa a medida inicial mais adequada para essa paciente? Então, opção endoscopia, colono, videolaparoscopia ou corticoterapia. Então, na tomografia, a gente vai procurar também o ar fora da alça. Nesse caso aqui, fica mais fácil ainda que no raio-x, e uma dica que ajuda muito quando você estiver lá com o exame no visualizador, coloca o exame abdominal em janela pulmonar. Isso contrasta muito mais o gás, você vê quantidades menores. Vamos mudar agora um pouquinho de assunto, vamos ver sobre o padrão de gás dentro da alça, no lugar certo que ele tem que estar, só que em um padrão é a quantidade errada. Homem, 46 anos, vítima de ferimento por projétil de arma de fogo com lesão de coluna torácica, déficit neurológico, motor e sensitivo completo em T1. Tirou fragmento ósseo, quinto pós-operatório, evoluiu com distensão abdominal, sem evacuar, sem eliminar gases desde o procedimento. No exame, afebril normotenso, eupneico, corado, hidratado, abdômen com importante distensão, timpânico, sem irritação peritoneal, toque retal com ampola ampla sem fezes. Laboratório, HB97, Leuco 11.300, PCR de 78. Raio-x de abdômen é esse aqui. Qual o tratamento? De novo, colono, laparô, lavagem intestinal ou colectomia. Então é um caso longo, né, meio prolixo, meio complexo, mas ele quer que a gente olhe esse raio-x aqui e defina a conduta.
Então, aproveitando esse caso, deixa eu falar com vocês dos principais padrões de obstrução que a gente tem, que a gente consegue ver bem no raio-x de abdômen. Então, falando de obstrução de delgado inicialmente. Então, a gente tende a achar do radiológico, na radiografia de abdômen, a gente vê dilatação das alças de delgado, principalmente acima de 2,5 centímetros. Quando é uma obstrução mecânica se é proximal ao ponto que tem essa obstrução, se é um ilho adinâmico, a gente tem isso difusamente no abdômen. À medida que as alças vão se dilatando, elas vão se empilhando, se organizando. Às vezes elas podem formar um padrão em escada, que a gente às vezes vê como sinal radiológico. Outro sinal que a gente vê com frequência no delgado é o empilhamento de moeda. Ele se dá por conta das válvulas coniventes, que são dobras de mucosa. Elas atravessam toda a largura da alça, isso diferencia com o cólon. Na tomo, os principais achados são as dilatações das alças de delgado, preenchimento disso por líquido, lembrando do valor de 2,5, proximal ao bloqueio C mecânica. C mecânica a gente vai conseguir muitas vezes achar esse ponto de transição do calibre dilatado para o normal. No intestino grosso, a gente vai tendo essa dilatação progressiva do cólon também, ele fica com um diâmetro geralmente maior. O delgado ele não costuma estar dilatado, a menos que a válvula iliocecal fique incompetente. Daí o gás que vai se acumulando no cólon, ele acaba voltando ali para o delgado e se mimetiza, tem uma obstrução de delgado associada. O cólon ele reabsorve muita água, então geralmente a gente não tem muito nível hidroaéreo nessas obstruções de intestino grosso. A gente tem muito risco de rompimento. O seco, por exemplo, que é o que mais dilata, que fica com um diâmetro maior, se ele passa de 12 a 15, a gente já tem risco grande de ruptura. Como que a gente sabe que é o cólon? Então a dilatação é maior, ele fica mais na periferia do abdômen e a gente não vê válvula conivente, a gente vê austração, que é ali o movimento de peristalse que a gente tem no cólon. O volvo é um tipo particular de obstrução de delgado, quando a gente tem o sigmoide girando ali sobre o seu meso. Ele geralmente acontece mais em homem idoso, né, com fatores de risco, e esse padrão da alça, ele tem um sinal interessante que é o grão de café. Esse padrão cai bastante, então aprende o padrão para bater o olho e acertar. Então vamos falar de neuroimagem. Rapidamente, vamos falar um pouco sobre os padrões. Vamos ver a questão da USP, Ribeirão de 24. Paciente masculino de 65 anos, hipertensão arterial crônica, entrou no PS com perda de força súbita no hemicorpo direito há 5 dias. Exame neurológico, Glasgow de 15, pupila isocórica, hemiparesia direita grau 2, fez tomo de crânio, que está aqui do lado. O neurocirurgião foi chamado para pensar em fazer cranectomia descompressiva. Viu aquele tanto de edema lá, o clínico resolveu chamar o neurocirurgião para ver se tinha alguma indicação. Aqui está perguntando o que fez ele não indicar. Não faz muita diferença para a gente aqui olhando para a imagem, então vamos falar mais sobre a tomografia. Então, a partir de 24 horas do ictus, de quando aconteceu o AVC, a maior parte dos infartos já é vista na tomografia sem contraste. A gente vê uma hipoatenuação córtico-subcortical ali no território do vaso acometido, redução de suco cortical adjacente, e com o tempo a gente vai tendo o efeito de massa. O pico é entre o terceiro e quarto dia. Então, cranectomia descompressiva no 5º dia é o que já não faz mais sentido pra gente. Com 1 semana a gente já começa a reduzir esse efeito de massa. Com os meses a gente começa a ter até redução volumétrica da área isquêmica e aumento compensatório dos espaços ali ocupados por líquido. Uma coisa interessante que a gente tem chama efeito fogging. Pode fazer você perder ali o diagnóstico, porque na fase subaguda você vai acumulando água na área isquêmica. Então você tem uma pseudonormalização da atenuação. Esse aí é o que a gente chama de efeito Fogg. Provavelmente por conta de macrófago, migração de macrófago com lipídio. E aí isso pode levar à proliferação capilar e até redução do edema. O exame nesse momento pode parecer normal. Então, se tiver dúvida, contraste endovenoso, porque ele vai demarcar essa região infartada.
tardiamente a lesão volta a ser nitidamente hipoatenuante ali, fica mais claro, tira essa dúvida, mais interessante esse efeito. Vamos falar um pouquinho de trauma rapidinho, que vocês já devem estar cansados. Então, 3 imagens importantes para a gente diferenciar. Hematoma epidural é uma coleção hemorrágica que fica entre a dura mater e o osso. Isso acontece geralmente por laceração da meninge média, um sangramento arterial. Nesse caso, a gente tem aquele achado comum do intervalo lúcido. O paciente vai perder a consciência ali no momento do trauma, depois ele acorda e piora de novo. E aí na toma a gente vai ter uma coleção fora do cérebro de aspecto biconvexo, parece uma lente, hiperdenso, branco, que é o sangue, principalmente mais comum na região temporoparietal. Ele se limita pelas suturas, né, que é onde a dura está aderida ao crânio, né, não cruza a linha de sutura, e isso ajuda a diferenciar do hematoma subdural. O subdural é mais frequente que o epidural e ele vem de lesão de veia ponte. Ela cruza do córtex lá para o seio venoso dural. Ela aparece, como essa coleção extracerebral também, em crescente de alta atenuação, mais branca, côncava em relação ao parênquima. Isso, ela pode cruzar a sutura porque a gente não tem a dura limitando ali a passagem do sangue. Outra coisa que a gente tem, hemorragia e contusão intraparenquimatosa. Geralmente é por conta do golpe contra golpe, que a gente vai ver lá do outro lado da pancada. Porque você vai ter o encéfalo batendo na hora do golpe e fazendo o rechaço assim que esse golpe acaba. Na tomografia são áreas ali de alta atenuação, áreas muito brancas, bem delimitadas, podem ter um halo escuro de edema, muito comum ter efeito de massa, evoluir para herniação, e a gente pode ter hemorragia dentro do ventrículo associada a isso. Neuroimagem, passamos rapidamente por tudo. E aí agora, para a gente não falar que não disse nada de osteomuscular, uma última questão super rápida, só para vocês decorarem essa imagem, esse padrão. Santa Casa de Ourinhos, paciente de 78 anos, queda da própria, levado ao pronto-socorro, dor em punho. Exame de imagem, fratura distal do rádio, com deslocamento para trás e para o exterior. Qual que é o nome dessa fratura? Então, só para vocês verem esse raio-x, é uma fratura que também cai com frequência. Então, de ósseo muscular, se quer aprender a guardar o nome de uma fratura, fratura de Colles, rádio distal. Gente, eu falei muito, tem muito para radiologia para ser dito. Eu sei que às vezes na faculdade a gente tem até um déficit, né, de formação em relação à radiologia, a gente aprende muito por orelhada, ouvindo as pessoas falando, e isso às vezes deixa a gente inseguro para olhar uma imagem, principalmente para fazer prova. Lá com o paciente também, na hora você está lá sozinho, na hora H, ter que tomar uma decisão baseada na imagem. Então, demos essa introdução, passamos por um monte de coisa e a novidade que eu tenho para falar é que a gente vai ter um curso de imagem para estudante, para médico, com uma abordagem sistematizada, prática dos principais exames do dia a dia, que o estudante, o generalista, o residente precisam saber. A gente vai lançar esse curso em setembro e a gente já vai deixar para vocês que estão aqui prestigiando a gente uma lista de espera para as pessoas receberem em primeira mão quando a gente abrir a inscrição e um cupomzão de 50% para agradecer quem esteve com a gente aqui desde o início, apoiando a gente nesse projeto. Então a gente vai deixar a lista de espera nesse QR Code aqui do lado, fixado nos comentários, na descrição. Muito obrigada pela presença, pela atenção e até o nosso próximo aulão. A gente ainda não tem data, deve ser daqui a um mês e meio, que a gente vai falar sobre intubação, outro tema importantíssimo, super interessante. Então fiquem de olho lá, fiquem de olho nas nossas redes, que a gente vai divulgar a data, vai mandar lá no grupo. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.